haja luz e houve luz. Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir as Escrituras, a Palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade à ministração de domingo passado. Hoje pela manhã encerramos na central o texto que nós estamos expondo, que é o primeiro livro, a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses. E hoje nós vamos encerrar, com a graça do bom Deus, esta exposição. Capítulo 5, versículo 16, versículos 16 a 28. Versículo 16 diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola, esta carta, seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque é bom, é prazeroso, enche o nosso coração de alegria adorá-lo, estar na casa do Senhor, juntamente com irmãos e irmãs, adorando o Senhor. Já oramos, já entoamos louvores, já confessamos os nossos pecados, já contribuímos na causa e na obra do Senhor. Mas agora, Senhor, nós queremos ouvir a sua voz, a sua palavra, palavra santa, bendita, palavra poderosa, palavra que troveja, palavra capaz de esmiuçar a penha, a pedra, e transformar o coração mais empedernido, petrificado, num coração de carne, sensível à voz do Senhor. Por isso nós queremos que o Senhor fale conosco nesta noite, através da sua bendita e poderosa palavra. Que sejamos tão somente facilitadores, boca, para proclamar a sua palavra. Que seja assim, Senhor, para a glória do seu nome, com perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema da mensagem que nós estamos ministrando é uma igreja viva. Nós já compartilhamos ao longo dessa trajetória com os irmãos e as irmãs, expondo todos os capítulos de 1 Tessalonicenses, começando no capítulo 1, falando sobre uma igreja saudável, no capítulo 2, compartilhando uma igreja, de fato, que enfrenta tribulações, uma igreja em tribulação. Compartilhamos no capítulo 3 sobre uma igreja em crescimento. No capítulo 4, compartilhamos sobre uma igreja em expectativa. E a ênfase também está no capítulo 5, de 1 a 11, onde também nós percebemos ali essa igreja expectando, aguardando a segunda vinda de Cristo, como nós expusemos aos irmãos ao longo da nossa trajetória no texto e nessa epístola, nesta carta. Semana passada nós compartilhamos como Paulo divide esta carta para comunicar, para falar com os irmãos, especificamente o capítulo 5, versículos 12 a 28.
E nesse compartilhar, nesses subtemas que Paulo organiza, nós compartilhamos domingo passado no versículo 11, ou melhor, do versículo 12 ao versículo 13, falando que essa igreja viva, ela é uma igreja que tem uma dimensão de olhar sempre o cristão em relação à sua liderança, e nós compartilhamos sobre isso, que a sua liderança, ou seja, o povo de Deus, precisa olhar para os seus líderes e considerá-los em honra. E quando nós falamos sobre isso, nós não estávamos dizendo de que essa consideração e honra em relação aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos, os líderes de grupos familiares da nossa igreja, os líderes de sociedade interna da nossa comunidade, os líderes de departamentos e de ministérios, esses não precisam e não devem ser vistos a partir da sua titulação ou da sua posição na igreja. Então nós não devemos olhar nessa dimensão a ideia de que nós temos que nos submeter ou considerar em honra por causa do título ou da posição. Paulo deixa claro isso. Paulo diz que os tessalonicenses precisavam estar olhando e submetendo a esta autoridade, porque essa autoridade se submetia ao Senhor e fazia isso por causa do seu trabalho árduo. E a ideia de trabalho árduo aqui é a ideia de se exaurir, a ideia de que você está se rendendo, se entregando corpo, alma e mente na obra do Senhor. E por causa disso, a igreja precisa considerar estes homens e estas mulheres de Deus como pessoas que de fato precisam serem honradas. Esta é a ideia que Paulo está tratando quando ele fala sobre o cristão e sua liderança. E ele diz que nós precisamos considerar em honra e em amor. E Paulo usa a expressão amor, a expressão grega ágape, que significa realmente o amor de Deus, o amor incondicional. Então nós precisamos amar esses pastores, esses líderes da igreja, com amor de Deus mesmo, sabendo que eles servem ao Senhor. E isto em máxima consideração, ou seja, que tenhamos de fato uma hiperconsideração com a nossa liderança, principalmente porque esses líderes presidem no Senhor, eles dirigem a casa do Senhor sob a égide, a direção do Senhor. O segundo aspecto que Paulo fala dessa igreja viva, ele faz uma relação entre o cristão que vive em comunidade. Primeiro o cristão em sua liderança e depois o cristão em comunidade. E aí o versículo 14 e 15 vai tratar sobre isso. No versículo 14, Paulo diz: exortamo-vos também, irmãos, a que ademoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e com todos. Paulo aqui agora vai chamar a atenção da igreja, de que nós precisamos chamar para perto. A ideia aqui de exortação, a ideia de exortar, é a ideia de chamar essa pessoa para perto para ministrar na vida dela. Paulo aqui usa uma questão muito prática da relação entre irmãos. É interessante porque a palavra exortamo-vos aqui está muito relacionado com uma expressão que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, quando o Senhor Jesus, tratando com seus discípulos, ele diz que ele vai para o Pai, mas que ao ir para o Pai, ser assunto aos céus, ele não nos deixaria o quê? Órfãos. Ele nos deixaria o Consolador. E a palavra Consolador no original é Parácletos, aquele conselheiro, o orientador, referindo-se ao Espírito Santo. A mesma ideia nós temos exatamente no versículo de número 14, que nós compartilhamos com os irmãos, a ideia de exortamo-vos, ou ademoesteis uns aos outros. Essa vem
exatamente desta ideia que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Se lá nós temos a expressão paráclitos, aqui nós temos a ideia de paracaléu, é um verbo, ou paralem, que significa que você precisa chamar a pessoa ao lado, ou chamar para perto, para ministrar na vida dela. Paulo está dizendo que uma igreja, um cristão que precisa e vive em comunidade, ele precisa se aproximar daqueles que estão passando por lutas e dificuldades. A ideia aqui é de que Paulo está dizendo: chame para perto os insubmissos. O que ele está dizendo? Chame para perto aqueles que não vivem sob uma ordem, que não estão vivendo segundo os padrões da palavra. São pessoas que estão sem ordem. A ideia é uma ideia militar mesmo, alguém que está se rebelando, alguém que está fora da ordem e da direção daquele que conduz e lidera um regimento. Irmãos e irmãs, há muitos queridos irmãos e irmãs nossos que vivem lutas, batalhas grandiosas e que muitas vezes estão indiferentes a Deus e indiferentes à igreja do Senhor. Essas pessoas precisam serem amadas, chamadas para perto e ministrar nos seus corações e cuidar dessas pessoas. Paulo também diz que nós devemos chamar para perto e consolar os desanimados. Quantos irmãos e irmãs não estão desalentadas ou desalentados? Quantas pessoas não estão desanimados? Quantas pessoas já não estão vivendo um tempo de desânimo e vontade mesmo de desistir da caminhada? Paulo está dizendo, nós precisamos consolar essas pessoas, consolar com o Espírito Santo de Deus, animá-las, fazer com que elas continuem caminhando, que não parem de caminhar, que não parem de andar com o Senhor, que não parem de viver a vida cristã, mesmo em meio a todas as suas lutas. Paulo também diz que nós precisamos amparar os fracos. Quantas pessoas não estão fragilizadas na nossa igreja? Quantas pessoas não estão fragilizadas existencialmente? Quantas pessoas não estão fragilizadas emocionalmente? Lógico que Paulo aqui está falando principalmente sobre aqueles que estavam questionando sobre a vinda de Cristo e a dificuldade de compreender a respeito daqueles que morreram em Cristo e, portanto, eles tinham uma certa insegurança, o que iria ocorrer com eles quando Jesus voltar, ou quando Jesus tivesse que voltar. O que fazer? Esses irmãos que morreram em Cristo antes da sua vinda, eles estavam em desvantagens? E essa era a questão, e essas pessoas estavam fragilizadas por causa disso. Paulo trata do coração deles dizendo: não, queridos, aqueles que morreram em Cristo antes da sua volta, esses também serão revestidos de celestialidade, de incorruptibilidade. Esses também serão revestidos do poder de Deus, da presença de Deus. E quando Jesus voltar, eles ressuscitarão primeiro. Paulo consola esses queridos que estão fragilizados. A palavra de hoje, irmãos, também precisa ter essa conotação nos dias que vivemos. Há muitas pessoas frágeis e com muitas fragilidades, com muitas dificuldades, com muitas batalhas. E sabe, queridos, que nós hoje temos ouvido mensagens, muitas vezes, completamente diferentes desta palavra de consolação aos que estão fragilizados. Hoje a palavra que nós temos ouvido é: você tem o poder, você é capaz, o poder está em você, você é o centro de tudo. Portanto, você pode determinar a trajetória da sua vida. Esse discurso, ele não é bíblico. Ele não tem embasamento nas Escrituras. Todas as vezes que o homem se torna o centro de si mesmo, se torna o centro de toda irradiação, significa que Deus não está no centro da sua vida. E isso é muito sério. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo subiu ao terceiro céu e contemplou as mansões celestiais, algo extraordinário, indizível. Mas a Bíblia diz que, para que não ensoberbecesse o seu coração, foi posto nele um espinho na carne, provocado por Satanás, e 3 vezes ele pediu a Deus para que Deus tirasse aquele espinho da carne.
E ele clamou: Senhor, tira esse espinho da carne. E o que o texto diz? Que o Senhor disse: não, Paulo, eu não vou tirar, porque a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Meu irmão, minha irmã, isto é uma palavra contundente para os nossos dias. Sabe por quê? Porque eu e você, no meio de todas as nossas fragilidades, sabe por que nós continuamos? Sabe por que nós continuamos ainda caminhando, trilhando essa corrida e essa carreira da nossa fé? Por causa da graça de Deus. Você é agraciado por Deus. E aí Paulo diz claramente de que esta graça é tão abundante a ponto de nós afirmarmos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não pelos nossos méritos, não pelas nossas capacidades, não pelos nossos argumentos, mas por causa da graça de Deus que habita na minha vida e habita na sua vida. Por isso nós continuamos caminhando. Por isso o Senhor é o centro da nossa vida. Por isso o Senhor é que dá direção para o nosso viver. E por isso que nós podemos dizer hoje: portanto, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você crê nisso? Paulo vai tratar com a igreja nessa direção, dizendo que os irmãos precisam consolar esses irmãos, precisam animar os frágeis, os fracos, e também precisam ser longânimos. Precisamos agir com longanimidade. Quem aqui tem essa capacidade? Quem aqui é paciencioso? Quem tem paciência mesmo aqui, levanta a mão. Quem tem paciência, levanta a mão. Tem alguém que está levantando a mão, até a mulher está levantando a mão do marido. É ele, pastor. Não é? Agora, quem tem uma paciência, um ânimo espichado, porque a ideia aqui é longanimidade, a ideia é de ser espichado mesmo, uma coisa longânima mesmo. Quem aqui é bem longânimo, levanta a mão. Olha só, tem uma pessoa aqui. Ou seja, irmãos, é uma batalha grandiosa nesta área. Eu não sei você, mas eu devo ter já matado umas 1.500 pessoas na minha cabeça. Eu não sei você. Eu não sei quantas pessoas falei: Senhor, essa aqui que está me importunando, promove para a eternidade agora. Eu não sei. Mas, irmãos, isso passa pela nossa cabeça. Agora, saiba de uma coisa. Eu quero aqui, não é profetada e nem revelamento, mas eu quero dizer para você que é possível que você vá carregar uma pessoa que Deus colocou na sua vida para o resto da sua vida. Alguém disse: Senhor, eu rejeito essa palavra. Mas é possível. Você conhece alguém que está sempre com você e parece que a coisa... Você chegou à conclusão que vai ser assim mesmo até o final. Eu não estou falando do seu cônjuge. Eu estou falando mesmo de alguém que Deus colocou aí na sua caminhada, que é um desafio. Você conhece alguém assim? Você tem alguém assim? Não levante a mão. Eu só estou lhe dizendo de que esta pessoa foi colocada na sua vida pelo Senhor, para que você seja bênção de Deus na vida dela, porque ela, com certeza, vai ser uma bênção na sua vida, para que você cresça e experimente uma vida longânima. Deus já colocou algumas pessoas assim na minha vida. Fala assim: ó, não faça isso comigo. Irmãos, vocês sabem que após o almoço, se eu não tirar um cochilo de 30 a 1 hora, irmãos, eu estou acabado. Eu não sei se alguém aqui tem essa necessidade. Eu vou até madrugada, eu acordo cedo, mas, meus irmãos, depois do almoço, vem uma moleza desafiadora. E, irmãos, ainda na região de São Paulo, Deus colocou uma pessoa assim na minha vida, que eu tive que carregar esse irmão por muitos e muitos anos. Toda semana eu tinha que aconselhá-lo. Toda semana eu tinha que orientá-lo. Toda semana eu tinha que orar. Eu falava: Senhor, ouve a minha oração, abençoa e libera esse irmão em nome de Jesus. Quantas vezes, irmãos, eu não orei dessa maneira, mas aquele irmão estava ali. E um dia ele decidiu
ter um aconselhamento comigo exatamente 1h30 da tarde, depois de uma feijoada. Pensa numa coisa dessa, meus irmãos. Pensou? Pastor, eu preciso, pastor, só tenho esse horário. Pastor, não sei o que, só tenho esse horário, só tenho esse horário. Eu falei, não, senhor, esse horário não. Esse horário não, mas era esse horário. E aí eu tive que receber esse irmão. Ele sentou na cadeira, e eu aqui na outra cadeira, e a mesa na minha frente, e ele começou a contar a mesma história. Você já conhece alguém que conta a mesma história? Desde o início? Desde o início. No outro dia, a mesma história. E ele começou a contar a história. Quando ele começou a contar a história, eu falei, Senhor, tenha misericórdia. Vai ser isso aí. E ele começou a contar a história. Irmãos, ele começou a contar, e eu comecei a perceber que o irmão foi ficando distante. Distante. E aí ele só ouvia ele me cutucar. Pastor, eu digo, o que foi? O senhor está dormindo? Eu digo, não, estou orando. Não, irmão, estava dormindo. Foi uma brincadeira. O senhor estava dormindo, pastor? Eu estava dormindo, irmão. Você já teve uma experiência assim? Irmãos? De ver alguém distante. Mas Deus colocou essa pessoa na minha vida. Deus colocou essa pessoa na minha vida. E eu entendi que Deus colocou essa pessoa na minha vida para que eu, de fato, seja bênção na vida dela. E entender que longanimidade muitas vezes vai além do nosso próprio esforço humano. A gente precisa orar para que o Senhor nos dê longanimidade no nosso casamento, que o Senhor dê longanimidade na relação com os nossos filhos, que o Senhor dê longanimidade entre os irmãos da igreja, que os irmãos precisam ter longanimidade, paciência com os outros e ter tranquilidade de entender o tempo e o time dos outros. Deus está nos chamando a atenção para isso, porque esse texto está falando sobre isso. Nós precisamos ter longanimidade com os nossos irmãos, ter mais paciência com os nossos irmãos. Então, Paulo trata do cristão e em comunidade. Agora, Paulo vai falar, a partir do versículo 16 até o 22, ele vai compartilhar sobre o cristão e o Cristo. Paulo agora vai dizer assim, se vocês têm Cristo na vida de vocês, se Cristo habita na vida de vocês, vocês precisam experimentar algo prático na vida de vocês. E o versículo 16 começa a falar a respeito disso. Primeiro ele fala que nós temos que nos alegrar sempre. E aí o versículo 16 diz o quê? Vamos ler juntos? Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, nós encontramos Paulo falando sobre isso também. Ele diz, regozijai-vos, outra vez vos digo, o quê? Regozijai-vos. O que ele está dizendo? Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. E Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele estava preso em Roma. E parece algo paradoxal, meio que uma contraposição, algo meio diferente, porque como que alguém pode expressar alegria estando acorrentado? Como alguém pode expressar alegria estando enfrentando lutas grandiosas? Paulo não está falando de uma alegria circunstancial. Paulo não está falando de uma alegria porque as coisas me vão bem. O que Paulo está dizendo é que um cristão que tem Cristo Jesus na sua vida, ele tem uma alegria ultra circunstancial, ou seja, apesar das lutas, apesar das circunstâncias, apesar de tudo que esteja acontecendo de ruim, de mal, que tem se levantado contra a minha vida, contra a minha casa, contra os meus sonhos, eu me alegro no Senhor, porque a minha alegria não está embasada em circunstâncias, a minha alegria está no Senhor Jesus. Coisa maravilhosa é essa. Então esta alegria está dentro de você, porque ela é imperativa, é uma ordem, é um mandamento. Nós precisamos viver uma vida como gente que é feliz e alegre, mesmo diante das dificuldades. Só o Senhor pode fazer isso, pois Ele colocou em nós esta alegria, alegria de sermos cristãos felizes apesar de nós somos alegres no Senhor. Como está o seu Natal? Como está o seu Natal?
Talvez o seu Natal não seja aquele ideal que você está observando e visualizando, olhando para as circunstâncias. Talvez o seu Natal não esteja no ideal dos seus desejos e sonhos. Mas não esqueça de uma coisa: o sentido verdadeiro do Natal já está dentro de você. Jesus Cristo habita em você. Ele é a alegria dos homens. Ele é a alegria de toda a terra. E nós precisamos viver assim. Alegrai-vos sempre. Segunda orientação de Paulo para a igreja dos Tessalonicenses é: orai sem cessar. Diga, orai sem cessar. O que significa isso? Sem cessar. Paulo aqui não está falando que nós temos que estar orando continuadamente. Algo contínuo. Paulo não está falando sobre isso. O que Paulo está dizendo é que nós devemos ter uma vida de oração constante. Então, em vez de ser algo contínuo, tem que ser algo constante. Porque se for contínuo, então se eu estou no meu trabalho, agora eu vou parar o meu trabalho e vou começar a orar. Se eu estou estudando, não, agora eu vou parar de estudar e vou orar. Então não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo, orar e sem cessar, é que nós temos que ter uma vida de oração constante. Onde quer que eu esteja, eu estou conectado no Senhor. Então, por que eu não vou para os bailes da vida de Manaus? Se eu estiver em oração constante, eu vou estar sensível a dizer: não vou para este lugar. Por que eu não posso viver uma vida de promiscuidade, de prostituição? Se eu estiver uma vida de constante oração, eu vou ter discernimento, sensibilidade para dizer: não, eu não vou viver deste jeito. Se eu estiver fazendo algum negócio que não agrada a Deus, nos meus negócios de trabalho, se eu estiver em constante oração e intimidade com Deus, eu vou poder dizer: não, eu preciso ser um cristão correto e íntegro diante da situação. Em outras palavras, se eu e você vivermos uma vida constantemente em oração e intimidade com Deus, com certeza nós vamos ter mais sensibilidade para repreender todo o mal em nome de Jesus. Orai sem cessar. Paulo continua falando aqui algo importante para a gente. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para o que, irmãos? Para convosco. Paulo aqui está falando algo importantíssimo para a gente. Tem muita gente que às vezes confunde essa ideia de dar graça por tudo. Se alguém chega para você e diz assim, apenas um exemplo: pastor, o meu filho está mergulhado nas drogas. Aí o pastor vai dizer: glória a Deus. Você já pensou nisso? Ou então: pastor, meu casamento está acabado. Aleluia, irmão, vai com Deus. Você já pensou isso? Paulo não está falando aqui que nós temos que dar graças para com o mal moral. Paulo não está dizendo isso. O que Paulo está dizendo é que no meio de todas as nossas lutas, diante dos nossos problemas, nós precisamos sempre lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o soberano Senhor. Ele dirige e rege todas as coisas. E nesse sentido, a despeito de todas as lutas, todos os problemas, ou das coisas boas, das coisas ruins, a Ele a glória, porque Ele é o Rei da glória. Ele é o Senhor da glória. E por causa disso, nós temos que dar graças. Nós não devemos dar graças pela desgraça dos outros, mas nós devemos dar graças a Deus, por saber que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da sua vida, meu irmão. Ele está no controle do seu casamento. Ele está no controle daquele filho rebelde. Ele está no controle daquele filho que está longe, do seu irmão que se rebelou contra a sua mãe. Ele está no controle do seu casamento que não vai bem. Ele está no controle das circunstâncias mais adversas. Ele está no controle. E Ele dirige e rege todas as coisas. Por isso, nós temos que dar graças a Deus, porque Ele é que conduz todas as coisas.
Paulo continua falando sobre isso. Ele diz então no versículo 19, não apagueis o espírito. Agora é interessante porque se no versículo 14 nós usamos a palavra paráclitos, e aqui a expressão grega paracaléu, a ideia de orientação, de aconselhamento provocado pelo Espírito de Deus, Paulo agora no versículo de número 19, ele vai usar uma expressão muito importante, não apagueis o espírito. Paulo aqui vai tratar de algo importantíssimo, porque ele usa a palavra espírito aqui, e a ideia de espírito aqui é a palavra grega pneuma. Paulo agora não vai usar mais a ideia de paráclitos, mas a ideia de pneuma, o Espírito Santo como sopro. E aí ele faz a relação dizendo de que o Espírito Santo é de fato um fogo, fogo mesmo. E nós não podemos apagar esse fogo. Porque o fogo, ele ilumina, o fogo, ele aquece, o fogo se alastra, o fogo ministra, conduz, fortalece, acende. O que ele está dizendo é que nós não podemos viver uma vida cristã apagada espiritualmente. Porque o Espírito Santo habita em nós, e ele tem soprado sobre nós, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, meu irmão, que o ano de 2018 seja um ano de aquecimento do Espírito Santo na sua vida. Que você seja cheio do Espírito Santo, que você receba poder de Deus para você caminhar com a presença de Deus, com o poder de Deus, com a unção de Deus, que esse Espírito Santo se alastre na Igreja Presbiteriana de Manaus, que sopre, que aqueça, que nos fortaleça, para que nós possamos continuar proclamando o Evangelho da graça em Manaus e em toda a circunscrição de Manaus, para a glória de Deus. Ô, irmão, nós podemos dar um amém mais poderoso, não é? É exatamente isso. O Espírito Santo habita em você? Habita em nós? Então que Ele nos aqueça, que Ele se alastre, que Ele fortaleça, e que Ele nos ilumine para que nós tomemos as melhores decisões. Não apagueis o Espírito. Mas o texto continua no versículo 20, não desprezeis as profecias. É lógico, irmãos, que Paulo está falando porque não havia completude das Escrituras ainda. Quando Paulo fala isso é porque provavelmente no meio da igreja, Deus levantava homens que traziam palavras proféticas inspiradas por Deus, direcionadas por Deus. Por isso que Paulo diz, não desprezem as profecias, porque ele está falando para a igreja. Não despreze aquilo que Deus está falando com você, não despreze aquilo que Deus está me ensinando na sua vida. Mas hoje, irmãos, nós temos as Escrituras completa, a palavra revelada está aqui diante de nós, a palavra de Deus está expressa a nós hoje. Nós não precisamos mais de profecias além das Escrituras, porque toda profecia ou palavra profética proferida a nós tem que estar embasado nas Escrituras, tem que estar na palavra de Deus, assim como os bereanos no capítulo 17, versículo 11 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo ministrava, eles estavam ali lendo as Escrituras para entender e compreender se Paulo estava falando de fato o que Deus estava dizendo, porque eles estavam olhando as Escrituras. Meu irmão, minha irmã, Deus nos deu esta palavra aqui é palavra poderosa, é palavra inspirada, é uma palavra total, é palavra de Deus, é a Escritura sagrada. Então Deus tem o poder de falar conosco através dela, e esta palavra é palavra de vitória para você, é palavra de vida, de encorajamento, de força, de ânimo. Por isso não despreze a Escritura, faça com que nós, Igreja Presbiteriana de Manaus, sejamos uma igreja ávida, desejosa pelas Escrituras. Pastor Zé João colocou aqui um método de ler a Bíblia em um ano. Faça um propósito de ler as Escrituras, de comer, como diz o texto sagrado, o profeta Ezequiel, comer o rolo santo, se alimentar
receber de Deus, para que, se alguém que vive uma vida de oração sem cessar, ou seja, constantemente, alguém que não despreza as profecias, alguém que não apaga o Espírito Santo, esta pessoa, o apóstolo Paulo diz, que é uma pessoa que sabe julgar todas as coisas e retém o que é bom. Então nós precisamos ter discernimento, e o versículo 21 fala sobre isso: julguem todas as coisas e retende o que é bom. Se alguém vive uma vida de oração, se alguém está levando a sério as palavras proféticas contidas nas Escrituras, se alguém acende o Espírito na sua vida e reacende todo dia, esta pessoa tem o dom de compreensão, de discernimento, de entender o que está acontecendo, de saber fazer um crivo entre o que é bom e o que é ruim, o que é mal e o que é do bem. É necessário isso, e mais do que nunca nós precisamos, nos dias de hoje, ter o dom do discernimento, porque nós estamos ouvindo muita baboseira, nós estamos ouvindo muita coisa que assusta hoje os crentes, e infelizmente nós cristãos estamos sendo seduzidos por palavras humanas e não por palavra de Deus, por ausência de discernimento espiritual. E Paulo completa no versículo 22 dizendo: abstende-vos de toda forma de quê? De mal. Em outras palavras, Paulo está dizendo: fuja da aparência do mal. Fuja da aparência. Aquilo que aparentemente já te dá a compreensão que aquilo é mal. Fuja. Fuja. Não fique perto. Não brinque com o mal e nem com a aparência do mal. Ele é sutil. Ele chega como uma cunha, ele entra devagar e daqui a pouco derruba uma árvore. Meu irmão, minha irmã, que esse final de ano e o ano de 2018 seja um tempo de nós podermos dizer: eu não vou pender, eu não vou me permitir, eu não vou me direcionar, eu não vou pela vereda do mal, porque eu tenho a vereda da justiça na minha vida, e o caminho da justiça é o Senhor Jesus Cristo. Paulo orienta os irmãos a viverem assim. E aí então Paulo faz um voto. O voto é: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Paulo aqui está dizendo que vocês vivam em santidade. Igreja Presbiteriana de Manaus, vamos viver em santidade. Segunda questão que Paulo diz: olha, conservem vocês íntegros e irrepreensíveis. Por quê? Porque assim nós poderemos aguardar a vinda do Senhor. Santidade, integridade, e vivam a vida irrepreensível, de um bom testemunho. Para quê? Para a volta de Jesus. Quem aguarda a volta de Jesus aqui? Levanta a mão agora. Quem aguarda a volta de Jesus? Então diga: ora vem, Senhor Jesus. E que nesse tempo o Senhor nos encontre em santidade, vida irrepreensível e uma vida de integridade. Paulo fala isso para os Tessalonicenses. E aí ele completa dizendo: fiel o que vos chama. Jesus chamou você. Então, fiel é Ele. Ele é fiel, o qual também o fará. E aí Paulo diz: irmãos, orai por nós. Paulo agora faz algo lindo aqui nesse texto. Paulo, o maior missionário da história da igreja. Paulo, o maior plantador da história da igreja em termos de comunidade. Paulo, o maior teólogo com todas as suas complexidades de conhecimento das Escrituras. Este homem, sendo tudo que ele foi, ele pediu oração por ele. Sabe, irmãos, eu quero fazer um pedido aqui em nome da liderança dessa igreja. Orem por nós. Ore por nós, pastores da igreja. Ore por nós, presbíteros dessa igreja. Orem por nós, diáconos dessa igreja. Ore por nós, líderes de ministérios dessa igreja. Ore por nós, líderes de grupos pequenos, grupos familiares. Ore por nós, líderes de sociedades internas da nossa igreja. Orem por nós, porque nós somos frágeis, pecadores,
que lutamos contra o pecado, que enfrentamos provações todos os dias, que não há super crente e nem super pastor nessa igreja. Nós precisamos das orações dos irmãos. Eu gostaria de fazer um pedido aqui. Quem vai estar orando pelos seus pastores e líderes dessa igreja em 2018, levanta a mão. Eu estou vendo. Deixa eu visualizar, calma, levanta a mão. Fotografei agora. Então, se você vai orar, mas ore para que o Senhor nos livre de toda a tentação, principalmente a tentação da soberba, do orgulho, da altivez, e nos faça pessoas como nós devemos ser, servos, filhos do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? E aí Paulo fala algo lindo aqui. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Fiquem de pé agora. Saudai os irmãos com ósculos santos. Eu não vou falar aqui para você beijar os irmãos, não vou falar isso. Mas hoje você pode manifestar uma expressão de amor, cumprimentando o seu irmão que está aí, dando um abraço nele, dando um Feliz Natal para ele agora, em nome de Jesus. Viu? Tá? E não aproveita o ósculo santo. Que Deus abençoe grandemente. Graças a Deus. Muito bem. Amém. Amém. Não terminei ainda, pecadores. Redimidos. Ainda não terminei, vou ministrar ainda. Tá certo? Mesmo em pé, por favor. Feliz Natal, querido. Deus abençoe. Graças a Deus. O texto diz assim, versículo 27. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos, que esta carta que foi lida aos irmãos de Tessalônica, que reverberou não somente em Tessalônica, mas em toda a Macedônia e Acaia, chegou até nós. Foi lida na igreja presbiteriana de Manaus, e foi exposta na igreja presbiteriana de Manaus, e quem sabe, muitos irmãos ao redor do mundo e do nosso país estejam ouvindo a respeito disso, desta carta. E aí vem uma bênção maravilhosa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Seja convosco. O Emanuel, o Deus conosco, Jesus, disse: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, amém e amém.